festiva. Pastor Valteni, pastor Elizabeth, que alegria, muito obrigado pela confiança, né? Todos os demais pastores e equipe, né? Rodrigo, Samanta, são mais do que amigos, né? São muito chegados, e toda a equipe pastoral, muito obrigado pelo privilégio, pela honra de poder dividir com vocês nessa noite uma palavra do coração de Deus, né? Que falar do Asaf, são mais de 20 anos juntos, né? E eu estava dizendo para ele que quando eu tenho uma informação que eu vou estar no mesmo lugar físico que o Asaf, o meu coração se alegra, né? Assim, quando eu não preciso nem estar com ele, né? O fato de saber que nós vamos estar no mesmo lugar, algo diferente. O Asaf é o tipo de pessoa que é impossível você chegar perto dele e não sair melhor, né? Então tem sido assim. Paulino, muito obrigado, que bom, amigo de tantos anos de ministério. Queridos, eu quero nessa noite, com a permissão dos irmãos, fugir um pouco das regras homiléticas da mensagem, do sermão. Eu quero dividir esse sermão em 2 momentos bem específicos. Entendo que é uma orientação da parte de Deus, e assim quero fazer. A primeira parte do meu sermão, eu quero me dirigir aos pastores fundadores desta casa. É uma palavra bem curta, mas que em oração Deus me trouxe à luz um texto que seguramente você vai conseguir identificá-los. A segunda palavra para a igreja, por esses 32 anos. Por gentileza, abra sua Bíblia. No Evangelho de João, capítulo de número 4. Leremos apenas um versículo, Evangelho de João, capítulo de número 4. O versículo é o versículo de número 12. João, capítulo 4, versículo 12, assim nos diz a Escritura Sagrada: És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, bebendo ele próprio, e os seus filhos, e o seu gado? Senhor, muito obrigado por esta noite festiva. Muito obrigado por esses 32 anos, aonde, ó Deus, o Evangelho tem sido pregado com integridade, com fidelidade e com relevância. Obrigado, Senhor Deus, pela vida dos pastores fundadores desta obra. Obrigado por todos que foram agregados ao longo desses 32 anos. Que o Senhor possa, nesta noite, através da palavra, também alinharmos ainda um pouco mais com aquilo que o Senhor ainda tem para fazer nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Esta palavra fala a respeito de uma pergunta de uma mulher samaritana. O texto é muito conhecido, quando Jesus chega à beira do poço, ao meio-dia, e ali chegando, encontra uma mulher, e tem uma história muito interessante, muito intrigante, e existem muitas verdades. Eu gosto muito desse texto. Já pude, numa ocasião, com a liderança, dividir um pouco de algumas revelações desse texto, mas de maneira especial, esta pergunta, ela me fala a respeito de algumas características. Essa mulher sendo questionada por Jesus a fim de dar a ele um pouco de água. Jesus lhe pede água, era meio-dia, estava só junto àquele poço, o poço de Jacó, e a Bíblia diz que era o poço que Jacó havia dado a José, né? Eu gosto, tem muitas coisas nos detalhes desse texto. E chega ali, Jesus pede àquela mulher, e tudo havia um propósito. Tudo que Jesus fazia tinha um propósito. Ele não estava ali à toa, ele não estava ali por acaso. Não foi por acaso que ele ficou só
naquele encontro pessoal, particular, único na história da Bíblia, você não vê Jesus a sós com uma mulher em outro texto nenhum. Porque havia um propósito por trás de tudo isso, né? Só por curiosidade, procure estudar a respeito disso. Entretanto, no meio deste diálogo, desta conversa com aquela mulher, Jesus lhe fala a respeito de uma água, essa água sobrenatural, essa água diferente, uma água que dessedentaria a sede dela eternamente, né? E ela, olha, então, de maneira natural, ela não estava conseguindo entender o que Jesus estava conversando, porque até ali a conversa tinha um cunho natural, poço, água, sede, né? Ela estava olhando somente no campo natural. E Jesus estava conduzindo a conversa para um fundamento espiritual. E naquele texto, de uma maneira especial, Jesus fala a respeito de uma água que seria uma água que ela nunca mais teria que tirar. Ela assim, sabe, como é que o Senhor vai tirar a água daqui? Se o Senhor não tem como tirar e o poço é fundo. E ela diz assim, porventura, és tu maior do que o nosso pai Jacó? E aí ela começa a falar algumas verdades preciosas. Primeira, ele cavou esse poço. Segundo, ele bebeu desse poço. Terceiro, os seus filhos foram sustentados por esse poço. Quarto, há um rebanho que viveu deste poço. E é esta mensagem que eu quero me dirigir a vocês. Durante 32 anos, vocês cavaram um poço. Vocês cavaram um poço. O poço é a igreja que Deus estabeleceu nesta cidade. O poço que tem dado água para tanta gente há tantos anos. Quantos sedentos já entraram por esse lugar? E muitos deles estão sentados aqui. Outros já tomaram seu destino, rumos. Mas pessoas que estavam vivendo uma vida natural como aquela mulher, mas precisavam se encontrar com uma verdade que tornaria o natural espiritual e que mudaria definitivamente a vida, como mudou a vida daquela mulher. E esta igreja, através dos seus pastores, ao fundarem esse poço, ao cavarem este poço, chamada Igreja Batista Betel, ela começou a cumprir o seu propósito. O que me chama a atenção nesse texto é que esta mulher tinha a Jacó num nível muito elevado. Porque qualquer pessoa conhecia a história de Abraão, a história de Isaac, de Jacó, e até esta época já haviam outros grandes heróis bíblicos, como Davi, como Moisés. Ela poderia ter citado um outro herói, Sansão, quem sabe. Entretanto, na memória daquela mulher havia, não só pela referência do poço, mas havia um homem que era referência, ao ponto dela dizer assim, você é maior do que ele. Então esse homem tinha um lugar na vida desta mulher diferenciado. A obra que esse homem fez era uma obra que gerou nela não só uma admiração, mas gerou nela algo que ela podia dizer assim, se existe uma referência de homem na Bíblia para mim, se existe uma referência de história, essa história vem de Jacó. Eu não sei quanto a você, eu tenho meu herói na Bíblia, né? Eu tenho alguns heróis, mas eu tenho meu herói, Não estou falando de Jesus, Jesus é o herói máximo, né? Estou falando de um personagem bíblico que me inspira. Eu amo a vida de Moisés, prego muito sobre ele. Eu preciso me disciplinar para não pregar de Moisés todas as vezes que eu vou pegar o texto. De tanto que eu amo e estudo sobre Moisés. Eu acho que nesta igreja eu já preguei umas 5 ou 6 mensagens sobre Moisés. Eu estudo a vida de Moisés. Eu admiro os feitos de Moisés. Eles me inspiram. Quando eu penso na história de Moisés, eu digo assim, Senhor, puxa vida, obrigado
por aquilo que Moisés fez e foi, e o quanto ele me ensina. Existem homens que nascem para ser referência. Existem homens que nascem para marcar a sua geração. E para marcar gerações posteriores. Esses homens são aqueles que cavam poços. São aqueles que cavam poços, que tornam a vida das pessoas melhores. São homens e mulheres que fazem uma obra que muda a história de uma geração, que muda a história do pecado natural da humanidade para uma experiência sobrenatural. E por gentileza, sem nenhum medo de errar, e guardando as longas e devidas proporções, eu louvo a Deus, porque este lugar é um poço e este casal cavou este poço. E tem sido uma inspiração para muitos. Mas sabe o que me chama a atenção? Não é só o fato de cavar um poço, Azaf. Não é só o fato de fazer uma obra, mas os detalhes do texto, ele diz assim, que ele não só cavou um poço, mas ele bebeu do poço que ele cavou. Meu Deus do céu. Queridos, há uma verdade por trás disso. O crédito da obra está no fato de que você vive daquela obra. E eu não estou falando sobre dinheiro. Eu não estou falando sobre benefícios. Eu estou falando que aquele que faz uma obra que abençoa pessoas, aquele que anuncia um evangelho que abençoa pessoas, ele precisa ser abençoado pelo próprio evangelho que ele prega. Para mim esse texto está dizendo assim, Jacó, ele não só, ele ensinava, a sua obra não era só uma obra que abençoava pessoas, mas a obra que ele fez, primeiro abençoou ele. Eu acredito, ao longo de 30 anos de ministério, que o maior beneficiado de cavar um poço é quem cava. E não estou falando de dinheiro, queridos. E não estou falando de fama. Estou falando da quantidade de vezes que esta palavra que vocês estudaram para pregar mudaram o comportamento de vocês. Eu estou falando de uma obra onde a verdade primeiro é verdade para você, para depois se tornar verdade para os outros. Perdoe a minha indignação. Eu fico pasmo e quiçá zangado quando eu percebo pastores que pregam, mas não vivem. Pessoas eloquentes com um belo discurso da palavra, mas não bebem da água que querem dar. Falam sobre santidade, mas são corrompidos. Para mim, ela está dizendo assim, Jacó, ele abençoou muita gente. Mas ele abençoou muita gente porque, primeiro, ele foi abençoado por aquilo que ele pregou, para depois pregar aquilo que já o havia abençoado. Durante esses 32 anos, eu tenho certeza disso. Que, primeiramente, esse poço descedentou vocês. Em segundo lugar, ele diz que o valor de Jacó não estava só em fazer uma obra, em cavar um poço. Mas o valor de Jacó estava que, além dele viver daquilo, os seus filhos também viveram. A Bíblia diz, és tu maior do que o nosso pai Jacó, que cavou esse poço, bebeu dele, mas os seus filhos também beberam. E eu não tenho nenhuma dificuldade, e nem você, de ver que esta obra, que eles começaram a cavar este poço, também se estendeu para os filhos, genros e agregados.
Eu sou pai de 2 meninas e gosto de falar sobre elas muito. Elas são meu orgulho. Elas são uma inspiração para mim. Filhos ensinam mais do que a gente imagina. Esses dias, visitando a minha filha mais velha, o marido dela, ela falou assim: sogro, se o senhor não fosse pai dela, eu ia proibir o senhor de entrar nessa casa. Eu falei: por quê? Porque ela só fala do senhor. Até mesmo nos momentos de algumas divergências comuns no casamento, no momento que a coisa esquenta, ele estava contando para mim, ela disse assim: vou chamar meu pai. E ela tem estado conosco na igreja, ministrando. O Rodrigo conhece. Seu marido trabalha conosco. Eu tenho uma filha caçula, hoje estudando no Kansas, nos Estados Unidos. E é tão difícil ficar longe de filho, né? Mas eu louvo a Deus porque essa menina, ainda muito pequena, um dia eu entrei no quarto dela, ela tinha cerca de 13 anos ou 12 anos, e ela estava com um fonezinho de ouvido no computador, e a gente preocupa logo, né? O que essa menina está ouvindo? Eu cheguei gentilmente, né? Não que ela fosse uma menina devassa, que desse trabalho, mas a preocupação natural de pai, assim carinhosamente toquei assim no cabelo dela. Ela tem um cabelinho cacheado gostoso. Eu falei: filha, papai pode ouvir o que você está ouvindo? Ela falou: claro, pai. Eu botei o fone e ela estava ouvindo uma aula autodidata de italiano. Eu falei: filha, por que você está ouvindo italiano? Ela falou: pai, já tem muito tempo que eu estava orando, e o Senhor colocou a Itália no meu coração. Eu acho que eu serei missionária da Itália. E ela perseguiu esse sonho, hoje está nos Estados Unidos se preparando, juntamente com seu marido, para ir para a obra missionária. E esses dias, visitando ela me apresentou um dos seus professores, e ele estava dizendo assim: aqui está, falando a mim e a minha esposa, a minha inspiração para servir a Deus. Sabe, queridos, o poço que a gente cava, ele primeiro tem que nos abençoar. Mas ele precisa abençoar aqueles que estão mais perto da gente. A nossa família. Os nossos filhos. Para mim, a boa obra, o bom poço, é aquele que me transformou de uma tal maneira que os meus filhos querem beber da mesma fonte que eu bebi. Querem seguir os caminhos que eu segui. Querem andar os passos que eu andei, ainda que não seja de tempo integral, pregando no altar, não estou falando sobre isso, mas querem servir ao Senhor a quem eu sirvo. E mais uma vez eu menciono e agradeço a Deus por conhecer a história e saber que os seus filhos estão bebendo desse poço que vocês cavaram. E finalizando, ela diz assim: és tu maior do que o nosso pai Jacó? Cavou este poço, bebeu dele, seus filhos beberam, mas o seu gado, o seu rebanho também bebe. Desde que vem esta igreja, eu percebo que aqui é um rebanho descedentado por um bom poço. Há um rebanho que tem uma boa água para beber desse altar. Um rebanho maduro, um rebanho que é sustentado por uma palavra genuína. Por gentileza, queridos, eu ando bastante. O companheiro Azaf sabe o que eu estou dizendo. Nós andamos pelo mundo e por muitas igrejas de diferentes lugares. E como é precioso quando nós podemos chegar numa igreja madura, alimentada, onde você não precisa diminuir a qualidade da palavra para alcançar um povo criança. Desde que chego nesta igreja,
eu prego para esta igreja como um grupo de rebanho maduro, sustentado. Eu louvo a Deus, porque vocês estão bebendo de um bom poço. Amém? Quero pregar a segunda parte do meu sermão. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Atos, capítulo 11. Versículo de número, Atos capítulo 11, a partir do versículo de número 19. Atos capítulo 11, versículo de número 19. Assim nos diz a Escritura Sagrada. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Cilícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles. E grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que com firmeza de coração permanecesse no Senhor. Porque era um homem de bem, cheio do Espírito Santo e fé. Muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, em busca de Saulo, e achando-o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles por nome Ágapo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro para os irmãos que habitavam na Judéia. E os que com efeito fizeram, enviando anciãos pela mão de Barnabé e pela mão de Saulo. Se eu quisesse dar um tema, se eu pudesse dar um tema a esta mensagem, ela seria: que tipo de igreja eu gostaria de ser? Que tipo de igreja eu gostaria de fazer parte? Qual é a igreja que eu me sentiria bem dentro dela? Quais são as verdades que esta igreja prega e vive que me atrairia a ela? E aqui existem algumas verdades, eu quero dividir com você. Primeira verdade: a igreja que eu gostaria de ser e que eu gostaria de estar nela é uma igreja que não recua por causa das provações. Versículo 19, a Bíblia diz que Estevão havia morrido e começou uma grande perseguição. Era um tempo difícil, era um tempo de luta.
aonde a igreja estava sendo perseguida, e você conhece a história e a atrocidade das mortes que aconteceram, cristãos sendo queimados, cristãos sendo levados ao auge da tortura para negarem a fé, sendo perseguido, até mesmo outrora por um jovem chamado Saulo, com carta para prender e matar. Estamos vendo aqui uma igreja diferente da que nós vivemos na nação brasileira. Uma igreja confortável, onde podemos ter os nossos cultos com liberdade. Talvez essa igreja relatada aqui possa parecer com a igreja na China, entre os muçulmanos, na África, né? A ZAF conhece bem a história. A ZAF tem um projeto lindo a resgatar esse tipo de gente que tem sido perseguido, né? Tirando de lá. Tal é a intensidade. Se pudéssemos participar agora, possivelmente a ZAF, ele teria muito que acrescentar a respeito disso. Mas sabe, queridos, eu quero me destacar no sentido de que a igreja do Brasil não passa pelas provações das igrejas indianas entre os muçulmanos, nem esta igreja que começou a nascer ali depois da morte de Estevão. Mas a igreja brasileira, ela está debaixo de uma provação. Provação de caráter, provação de integridade. Nós estamos debaixo de um momento tão ímpar na história. Eu sou uma pessoa que, por natureza, eu sou bastante equilibrado. Eu não sou polêmico, nunca cito o nome de instituições, organizações no altar, fujo de qualquer tipo de polêmica que não acrescenta. Eu gosto daquele texto assim: são coisas elevadas demais para que eu me ocupe nelas. Tem certas coisas que não vale a pena você falar. Mas nos últimos dias, de uma maneira especial, alguns meses, nós somos, como igreja brasileira, nós somos sacudidos, violentados pela mídia. Não somente por uma emissora específica que decidiu minorizar e desprezar os evangélicos, e não quero comentar a respeito disso, mas principalmente a promoção de exposições chamadas de arte, que são verdadeiras afrontas à família, coisas que nem nos piores momentos da minha vida, de sonhos mais loucos, eu pensei em ver acontecer. Fotos, cartazes, onde crianças estavam sendo levados. Queridos, isto também é perseguição. Isto também é perseguição. Uma perseguição diferente, não é só uma perseguição onde você não pode cultuar, mas uma perseguição que tenta distorcer aquilo que se cultua. Uma perseguição que intensamente tem tentado provar a nossa fidelidade, a nossa integridade, tentando colocar aos nossos olhos, diante da nossa vista, pornografia em nome de arte. E sabe, esse veneno é uma forma de perseguir o evangelho genuíno. É uma forma de perseguir as nossas convicções doutrinárias. Estamos sendo perseguidos. Mas a igreja que eu quero fazer parte é aquela igreja que, mediante a perseguição, seja ela física, seja ela cultural, seja ela pela mídia, ela não recua. A Bíblia diz que eles foram perseguidos porque mataram Estevão, e você vai ver mais na frente
Logo no capítulo 2, eles matam Tiago, tentam matar Pedro, mas a igreja não recuava, a igreja estava firme, a igreja não voltou atrás, a igreja falou assim: estamos com Cristo. Como me lembro de uma ilustração genuína, quando Cuba entrou para o comunismo, e esta é uma ilustração genuína, verdadeira, em que tinha um pastor, e esse pastor queriam que ele negasse a sua fé de tudo que era jeito. Não sei o seu nome, então não quero equivocadamente citar, mas conheço a história e sei que é verdadeira. E como ele se manteve firme em não negar a fé, tentaram persuadi-lo de todas as maneiras, como último recurso, botaram a sua família no paredão, sua esposa, seus filhos, e diz: ou você nega Jesus, ou nós matamos a sua família. E ele disse, ele fez uma canção, ele compôs uma canção que é até cantada muito pelo missionário Rei Soares: estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto mais. Mataram sua esposa, e a história conta que foram matando de um a um filho, até que finalmente o mataram. E cada morte ele fazia a mesma declaração: estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto mais. Sabe, queridos, esta perseguição, ela tende a se intensificar à medida que a volta de Jesus se aproxima. E a igreja que eu quero fazer parte é a igreja que não volta mais para trás. É a igreja que tem uma convicção: não importa se Estevão morrer, não importa se matarem Tiago ao fio da espada, não importa, eu estou seguindo a Jesus Cristo. Esta é uma igreja que eu quero fazer parte. Igreja não são paredes, igreja é um conjunto de pessoas convictas, irmãos, como me faz lembrar do cântico do Idário Cristão, da experiência onde puseram fogo no dia da inauguração da primeira igreja batista de Niterói. E o seu pastor, vendo a igreja em chamas, compôs um hino de vitória e não um hino de derrota. Sabe, queridos, a igreja que eu quero fazer parte, que eu quero ser parte dela, essa igreja que não recua mediante as provações. Eu declaro que esta igreja também é você, é esta casa, é este lugar. Segunda coisa que eu vejo nesse texto, que a igreja que eu quero ser, é uma igreja que tem uma boa notícia. O capítulo do versículo de número 19 e 20, ele vai dizer o seguinte: versículo número 19, ele vai dizer assim: Atos 11, versículo 19. E ouvindo estas coisas, e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Felícia, não anunciando a ninguém a palavra do Senhor, senão aos judeus. Versículo 20 diz: e havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. A segunda característica de uma igreja que eu quero fazer é aquela que tem uma boa notícia para aqueles que estão dentro de casa, mas também tem uma boa notícia para aqueles que estão fora de casa. A igreja que eu quero ser é aquela igreja que cuida daqueles que já estão dentro de casa. Eles pregavam para os judeus. É uma igreja que se preocupa com o discipulado, com a vida, com a família. É uma igreja que promove
o cuidado para aqueles que estão dentro. É uma igreja que tem uma boa notícia para aqueles que já estão dentro de casa. E sei que esta igreja que nós estamos hoje, com 32 anos, é uma igreja que tem dado boas notícias para aqueles que estão dentro. E esse eles chamam de judeus. Eram aqueles que já estavam dentro da religião. Mas a Bíblia diz que eles, apesar de pregarem muito para os judeus, também havia alguns que saíram e pregaram para os de Chipre, pregaram para os gentios. A igreja que eu quero fazer parte é a igreja que tem uma boa mensagem, que faz o de dentro se sentir incluso, se sentir acolhido, mas é aquela que tem uma mensagem para aqueles que estão fora, e dizer assim: há esperança para você, nós amamos você, seja bem-vindo. A igreja que eu quero fazer parte é aquela que é cuidada para cuidar. É aquela que recebe uma palavra e, por ter uma palavra, prega uma palavra. Uma das características de Jesus é que Jesus, depois de discipular, Jesus, depois de participar de um discipulado, antes de sair, ele falou assim: olha, gente, não dá para vocês ficarem só engordando. Continuem discipulando, façam discípulos em todas as nações. Mas Jesus diz em Mateus: ide por todo mundo. Jesus, ele dá essas duas vertentes de uma igreja: alimente os que estão dentro e busque os que estão fora. A igreja que eu quero fazer parte é aquela que cuida dos de dentro, sem se esquecer daqueles que estão fora. Terceiro lugar, a igreja que eu quero fazer parte é uma igreja que a mão do Senhor é com ela. Está escrito no versículo de número 21, ele vai dizer o seguinte: a mão do Senhor era com eles, e grande ainda mais para Deus. É impossível servir a Deus, é impossível ser relevante se o favor de Deus não estiver sobre aquele lugar. Quando penso no favor de Deus, me lembro de uma das personagens mais favorecidas por Deus, a nossa rainha Esther. A Bíblia diz que Esther era uma mulher que tinha sobre ela o favor de Deus. Teve o favor para ser escolhida, teve o favor para ser poupada, teve o favor para ser amada por todos. O que eu gosto de pensar é que Esther era tão cheia do favor de Deus, que até mesmo os inimigos da sua nação amavam a ela. E até o dia de hoje, na cidade de Ramá, entre os muçulmanos, existe um lugar que eles chamam de sagrado e guardam para que ninguém toque. É o túmulo de Esther. O favor de Deus era tão grande sobre ela, que até os seus inimigos guardavam a sua reputação, guardavam a sua história. Até mesmo aqueles que eram contrários, entendiam que Deus era com ela, ao ponto de preservar a sua integridade em vida e na morte. E eu quero dizer que este é um favor, a igreja que eu quero ser, é esta que está debaixo de um favor, que até mesmo os inimigos reconhecem. Até mesmo aqueles que não são da fé reconhecem aquilo que Deus está fazendo. Louva a Deus, porque esta igreja está debaixo de um favor. Essa igreja está debaixo de um favor de Deus há muitos anos. Reconheço que muito em função da integridade dos seus líderes, por onde antes nessa nação, principalmente no Paraná, ainda ontem pregava numa cidade distante daqui, e eu falei que estaria aqui no aniversário desta igreja. Ele assim: nossa, esta igreja é referência.
A quantidade de vezes que eu ouvi sobre isto, ao longo da minha caminhada, não só no Paraná, mas fora daqui. O favor de Deus é sobre esta igreja, ao ponto de preservar a reputação de vocês. Parabéns, permaneçam, o favor está sobre vocês. A igreja que eu quero fazer parte, em quarto lugar, é uma igreja que a graça do Senhor produz firmeza. Versículo de número 23, ele vai dizer o seguinte: o qual chegando viu a graça do Senhor, está falando sobre Barnabé, e chegou e viu a graça do Senhor e se alegrou, exortou a todos com firmeza de coração que permanecesse no Senhor. Um favor que consolida, uma graça que faz com que as pessoas permaneçam. A igreja eu quero ser aquela que é capaz de manter firme os seus membros. É aquela cujos seus membros têm firmeza, por causa da doutrina. O contexto em que está inserido é que quando foi pregado a este grupo que não era judeu, chegou a Jerusalém, que até o momento não aceitava que o evangelho fosse pregado aos gentios, e começaram a falar a respeito daquilo que havia acontecido entre eles. E eles então enviaram a Barnabé para que checasse isso. E na verdade Barnabé chegou ali enviado meio que para parar aquele negócio. Isso aqui não pode acontecer aqui. Mas a Bíblia diz que quando Barnabé chegou, ele percebeu que sobre o ambiente daquela igreja havia uma graça. Aí Barnabé, em vez de perseguir, falou assim: quer saber de uma coisa? A única coisa que eu peço a vocês, não se desviem da doutrina. A graça de Deus é sobre vocês. Permaneçam firmes. A igreja que eu quero fazer parte é aquela que não importa quem entrar por essa porta, vai perceber que há uma graça sobre este lugar. Vai perceber que a mão do Senhor é sobre este lugar. Vai perceber que não são meras paredes, telhados, não são meros instrumentos, mas acima de tudo, a igreja que eu quero fazer parte é aquela que entende que a graça de Deus é o maior patrimônio de uma igreja. Não são os méritos, sabe, culturais, teológicos dos seus pastores, embora isso seja muito importante, mas é a graça que nos empurra, que nos credibiliza e que faz a diferença. A igreja que eu quero ser, em sétimo lugar, é uma igreja cheia do Espírito Santo. Versículo de número 24 vai falar a respeito de Barnabé, e ela vai dizer o seguinte: porque era um homem de bem, cheio do Espírito Santo e da fé, e por causa disso, muita gente se uniu ao Senhor. A igreja que eu quero ser é a igreja que diz: Espírito Santo, você não precisa ser bem-vindo, porque você é patrimônio desta casa. Nós nos chamamos o Espírito porque Ele já está aqui. Nós declaramos que nós queremos que Ele venha sobre nós, mas Ele já está sobre o ambiente. Nós queremos que Ele nos toque com poder. A igreja que eu quero ser é aquela igreja que é aberta para as manifestações do Espírito. É aquela igreja que deseja ser tocada pela obra maravilhosa do Espírito Santo. Já contei para vocês, em certa ocasião, quanto eu lutei a respeito de ter uma experiência com as manifestações do Espírito, em função da rígida formação teológica que tive.
E o Senhor sabe que na integridade do meu coração eu o fazia. Mas se existe algo pelo qual eu louvo a Deus, foi porque um dia, apesar da minha resistência intelectual, teológica, Ele me visitou, Ele está em mim. E Ele tem sido o propulsor de tudo que eu faço na minha vida. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que vai avançar. É uma igreja que vai fazer com que os dons fluam naturalmente. Parabéns, igreja, porque muitas obras do Espírito têm sido vistas e feitas nesse lugar. Estou concluindo, tenho mais 2 pontos. A igreja que eu gostaria de ser, e a igreja que eu quero ser, é uma igreja que busca aquele que está afastado, que busca o que está desviado. Versículo de número 25. E partiu Barnabé para Tarso, em busca de Saulo. E achando, conduziu até Antioquia. Deixa eu voltar rapidamente à história. Atos capítulo 9. Saulo é alcançado numa estrada chamada de Damasco. É cheio do Espírito Santo. Começa a pregar o Evangelho. Mas ao pregar o Evangelho, na sua imaturidade, ele comete alguns desatinos e cria alguns problemas para a comunidade em Jerusalém. Sabe aquele crente empolgado, novo convertido, que quer pregar de tudo que é jeito? Me lembro de fazer uma viagem missionária ao Natal e tinha um crente novo desse empolgado. E nós estávamos numa praça pública, irmã Elizabeth. E era um lugar muito difícil no Nordeste. E quando nós chegamos ali, já era o 5º dia e nós não tínhamos nenhum resultado mensurável. E nós fizemos um teatro na praça. E eu me lembro que esse jovem chamado Valtinho, ele ia ser o pregador da noite. E ele, com muita eloquência, pregou o Evangelho. E quando ele fez o apelo, a praça estava lotada de pessoas, mas ninguém aceitou Jesus, publicamente. E algo dentro dele, na sua imaturidade, na sua empolgação, ele falou assim: gente, nunca esqueço disso. Quem aqui já queimou o dedo com um palito de fósforo? Com a binga de cigarro? Quem aqui já queimou o dedo numa brasa? Todo mundo levantou a mão. Ele falou assim: doeu? Doeu. Imagina seu corpo todo queimando no inferno. Querido, nós tivemos que proteger o Valtinho para ele não morrer naquela praça. Crentes empolgados. Saulo era assim. Saulo queria botar Jesus goela abaixo. E a Bíblia diz que ele arrumou um problema para os gregos, que queriam matar ele. E por causa disso, a Bíblia diz em Atos capítulo 9, que eles pegaram Saulo com todo carinho, e disseram assim: some daqui, rapaz. Você é problemático. E pegou ele, e a Bíblia diz que levaram ele para o porto e mandaram ele de volta para Tarso, mandaram para a casa da mãe dele. Está lá em Atos, você vai ver isso. E por mais de 12 anos, segundo alguns historiadores bíblicos, a Bíblia não nos diz esse prazo, então não posso afirmar, Saulo, que havia tido uma experiência genuína com Jesus, Saulo, que estava pregando o Evangelho de uma maneira impressionante, Saulo se desviou, Saulo se afastou. E a Bíblia diz que quando Barnabé percebe que havia uma igreja relevante, para uma igreja relevante, não pode esquecer os seus soldados feridos. Uma igreja eficiente, ela não pode esquecer aqueles que já passaram por elas, talvez por imaturidade ou por pecado, seja por que for.
se desviaram e voltaram para trás. Uma igreja que eu quero fazer parte é a igreja que vai buscar os Saulos, porque entende que eles serão Paulos. Barnabé vai buscar Saulo lá em Tarso, traz ele para Antioquia, e a Bíblia diz que ali começou o verdadeiro ministério maduro do apóstolo Paulo. A igreja que eu quero fazer parte é aquela que não está dando de ombro para aqueles que estão afastados, mas é aquela cujo coração é um coração desejoso de trazer de volta aqueles que por algum motivo, não importa qual, se desviaram, porque é a nossa missão. A Bíblia diz que nós somos chamados para o ministério da reconciliação. A igreja que eu quero fazer parte, eu quero desafiar você a não terminar esse ano sem ir atrás de alguém que está desviado. Porque essa é uma igreja que eu quero fazer parte. Eu quero encerrar esta palavra dizendo que a igreja que eu quero ser e que eu gostaria de fazer parte é uma igreja que socorre o necessitado. Está lá no versículo de número 28 em diante. Vai dizer o seguinte: levantando-se um deles, por nome Ágapo, preste atenção, dava a entender, não significava que estava acontecendo, dava a entender, pelo Espírito, que haveria, olha que igreja linda, uma grande fome em todo o mundo. Isso aconteceu no tempo de Cláudio. Mas antes de acontecer, versículo 29, os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles estavam preocupados? Se vier fome, eles têm que ter suprimento. O que fizeram? Enviando anciãos, pelos anciões, os suprimentos através da mão de Barnabé. Sabe, queridos, a igreja que eu quero fazer parte é aquela que aprendeu a dividir o muito que tem com aqueles que têm menos que ela. É aquela que socorre necessitados. É aquela igreja que não está sentada no trono da graça do Senhor e do favor do Senhor, ignorando que outros ainda não estão vivendo o mesmo favor. Eu encerro essa mensagem com uma palavra de gratidão a esta igreja. Profundamente de gratidão. Há 25 anos, Deus me deu a oportunidade de trazer ao ministério um jovem, solteiro. Deus me permitiu casar ele. E diante de um chamado, Deus o trouxe para estudar na Betânia, aonde começou o seu trabalho. Há 25 anos, Deus tem me permitido acompanhar a vida do pastor Marcos e da pastora Marcela. São filhos, como minhas filhas naturais. Heróis. Heróis. Não tem outra palavra. Ainda ontem Rodrigo falava sobre isso. Heróis, heróis. Fazem um trabalho impressionante ali na cidade de Autônia. Eu louvo a Deus porque a igreja que eu quero fazer parte faz o que vocês estão fazendo há muitos anos. Talvez você não saiba, pastor, me permita compartilhar. Não é necessário fazer isso. A Bíblia diz que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Mas estamos ilustrando uma mensagem. Esta igreja tem mandado sustento para a Autônia por muitos anos. Deus tem usado vocês, através de seus pastores, para manter um orfanato de 32 crianças. Tem ajudado em muitas coisas materiais.
Pastor, nunca tive a oportunidade de fazer isso. Mas por serem meus filhos, Deus os abençoe. Obrigado. Esta é a igreja que eu quero ser. Deus abençoe vocês. Amém. Glória a Deus. Você foi abençoado? Eu avisei, né? Eu avisei, pastor Djalma é uma inspiração para todos nós. E eu dou graças a Deus pela vida dele. E queria também agradecer, irmãos. Você está